No começo dos anos 2000, o gênero de luta começou a perder espaço. Jogos online, ainda engateando, arcades em decadência e novos gêneros dominando o mercado, fez parecer que Street Fighter 3, apesar de cultuado até hoje, não ter o mesmo impacto comercial esperado. Por alguns anos, Street Fighter ficou em segundo plano. Muita gente chegou a achar que a franquia tinha acabado. Até que a Capcom decidiu apostar tudo. Street Fighter 4. Ele trouxe o visual 2.5D, jogabilidade clássica modernizada e principalmente, trouxe Street Fighter de volta para o centro do cenário competitivo. Foi aqui que a FGC moderna de fato nasceu. Street Fighter voltou a ser referência, mas ainda faltava algo, a alcançar o público casual de novo. E é aí que chegamos em Street Fighter 6. A Capcom não fez só um jogo competitivo, ela criou um ecossistema. O Battle Hub ele funciona como uma rede social. Integrado com uma história acessível, controles modernos para novos jogadores, estética urbana inspirada em hip hop, grafite e street culture, elevaram o patamar do jogo. E é aí que tem a virada de chave. Street Fighter trouxe o modo World Tour, que é um modo história de Street Fighter 6 e representa a maior mudança de abordagem narrativa da franquia. Nele, você cria seu próprio avatar em Metro City, explorando um mundo semi-aberto inspirado na cultura urbana, com NPCs, missões, desafios de luta e atividades paralelas. O modo é incrível e tem uma porta de entrada muito grande para novos jogadores. Porém, a Capcom na verdade reciclou ideias antigas, porque em Street Fighter Alpha 3 existia também um modo World Tour, e é um modo de história e progressão de personagens exclusivo de versões de console do jogo, onde o jogador viaja pelo mundo, luta contra oponentes e ganha pontos de experiência para fortalecer seu lutador e desbloquear personagens em modos adicionais. Porém, não é apenas isso. A Capcom teve a brilhante ideia de reciclar ideias já vistas em suas outras franquias, como por exemplo o modo RPG de Moero Justice Gakuen, conhecido no ocidente como Projeto Justiça para Dreamcast. É oficialmente chamado de Neketsu Seishun Nikki, Tiara da Juventude de Sangue Quente. As semelhanças com o World Tour são gigantescas, porque assim como o Street Fighter, nesse modo você também tem interações e eventos, que é onde você encontra outros personagens da série no tabuleiro, ocorrendo diálogos e eventos que podem resultar em amizade, batalhas rápidas ou aprendizado de super combos e team-ups específicos. Você também cria seu avatar, assim como em World Tour, personalizando da maneira que você acha melhor. Além de tabuleiros e atributos, o jogador movimenta um personagem no formato chibi, que é aquele personagem miniatura, em um tabuleiro durante o festival escolar de 40 turnos. Cada casa visitada pode aumentar ou diminuir seus atributos como ataque e defesa, ou ensinar novos golpes. Infelizmente, esse modo é exclusivo da versão japonesa. Nas versões americana e europeia, o modo foi removido, devido à complexidade da tradução, sendo substituído por uma lista de personagens pré-criados que são desbloqueados ao terminar o modo arcade. Como dito anteriormente, Street Fighter sempre foi referenciado na cultura pop como um todo. E em Street Fighter 6 isso se intensificou ainda mais, gerando algo inevitável e que abriu grandes portas, que são as collabs. Nesse vídeo vou mostrar para você 5 grandes collabs que Street Fighter 6 fez e que com certeza fez o jogo atingir uma gama maior de pessoas. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Silvino Júnior e esse daqui é o Central Fighter, esse canal 100% focado em jogos de luta. Quero pedir para você se inscrever aqui porque esse canal é novo. Toda terça-feira nós rodamos o projeto Novas Vozes da FGC, que é um projeto que visa dar oportunidade para novos comentaristas e narradores. E toda quinta-feira tem podcast com personalidades da FGC comentando de diversos assuntos. Quero pedir também para você deixar o like nesse vídeo para ajudar o engajamento e deixar nos comentários aí o que você achou. Dito isso, vamos para a lista. Uma das collabs mais curiosas e amplamente divulgadas foi com o anime Spy Family. Essa parceria não foi apenas um anúncio, incluiu um trailer oficial mostrando Chun-Li encarando Yor Forger em um cenário inspirado no universo do jogo e uma cross promo para o lançamento do filme do anime em dezembro de 2023. No jogo, o evento durou de 9 a 31 de janeiro de 2024. Ele trouxe trajes de avatares para Lloyd e Yor, itens gratuitos para quem fez login na data,
e o Battle Hub temporariamente tematizado, com elementos visuais do anime. Essa collab conectou Street Fighter VI com um dos animes mais populares da atualidade, atraindo fãs que talvez nunca tivessem considerado jogar antes. E mesmo que não tenha adicionado personagens jogáveis, gerou burburinho nas redes e em comunidades como Anime Gamer. A colaboração com o McDonald's no Japão foi um dos momentos mais improváveis em 2025. A Capcom e McDonald's criaram uma campanha chamada Street Burgers, lançando hambúrgueres tematizados inspirados em personagens como Ryu, Ken e Chun-Li, em restaurantes no Japão com embalagens especiais e até bebidas energéticas inspiradas no universo do jogo. Além de itens reais, Street Fighter VI recebeu conteúdo digital exclusivo, como trajes EX com paletas do McDonald's, vermelho, amarelo e branco, códigos globais que podiam ser resgatados no menu do jogo até dezembro de 2025. Quando uma marca global de fast food colabora com seu jogo, não apenas com cosméticos, mas também com produtos reais, isso demonstra o nível de penetração cultural que Street Fighter VI alcançou, e como a franquia se tornou um fenômeno além da comunidade gamer tradicional. No auge da EVO 2023, a Capcom anunciou o crossover com Tartarugas Ninja, uma das franquias mais amadas dos anos 80 e 90. Essa colaboração incluiu trajes, emotes e acessórios das tartarugas para os avatares de Street Fighter VI. Decorações temáticas no Battle Hub como banners, sinalizações e trilhas visuais das tartarugas, possibilitando transformar seu avatar em um dos 4 relógios mitológicos, no modo World Tour e Battle Hub. Essa parceria não só celebra a nostalgia, mas também une duas comunidades gigantes, que são os fãs de jogos de luta e fãs de cultura pop no geral, fortalecendo a presença de Street Fighter VI fora dos circuitos tradicionais de esportes. Embora não seja diretamente uma collab exclusiva de Street Fighter VI, o retorno dos skins da franquia Street Fighter no Fortnite em junho de 2025 foi um marco cultural. Esses pacotes incluíram versões jogáveis de personagens clássicos como Ryu, Ken, Kenny, Gaio e Sakura, com emotes, Black Bloods, gliders e muito mais. Fortnite é um dos jogos mais populares do mundo, com dezenas de milhões de jogadores ativos, e Street Fighter entrar oficialmente no universo faz dele com que a marca se torne familiar até para quem nunca jogou um fighting game na vida. Essa colaboração ajudou a expandir a visibilidade da franquia para um público massivo. E agora, a collab que na minha opinião é a mais importante na história recente da FGC. Quando a Capcom anunciou na EVO de 2024 que Terry Bogard e Mai Shiranui fariam parte do seu roster de personagens, a internet literalmente veio abaixo. Por alguns momentos, Terry Bogard foi Trend Topics. Essa collab, iniciada nos anos 2000, retorna agora carregada de um simbolismo muito grande, porque a história de Terry Bogard, na verdade, é a história de seus criadores. O design original que deu origem a Terry Bogard foi conseguido dentro da Capcom durante o desenvolvimento do primeiro Street Fighter em 87. Os desenvolvedores Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto criaram o conceito de um lutador americano loiro usando uma jaqueta de couro. No entanto, a Capcom decidiu que o protagonista deveria ser um kimono de karatê, resultando na criação de Ryu. Insatisfeitos com a gestão da Capcom na época, eles deixaram a empresa e foram contratados pela SNK. Eles levaram consigo as ideias que não puderam aplicar em uma sequência de Street Fighter, incluindo o design do lutador loiro. Na SNK, esse conceito foi refinado e evoluiu até se tornar o Terry Bogard que conhecemos. Por causa dessa transição, o jogo Fatal Fury de 1991 é considerado o sucessor espiritual direto do primeiro Street Fighter. Isso explica porque Terry e Ryu compartilham arquétipos de heróis de luta, embora com estilos visuais e personalidades distintas. Portanto, nessa inclusão de Mai e principalmente Terry, é visto pela comunidade como um momento de fechamento de ciclo. Após mais de 30 anos, o personagem que nasceu de um rascunho rejeitado na Capcom finalmente voltou para casa, como um convidado de luxo. E essas foram as 5 collabs que eu trouxe aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários aí qual é que você gostou mais e diz também qual collab ficou faltando aqui nessa lista. Porque como dito anteriormente, Street Fighter VI furou a bolha e ele fez collab
com mais outras diversas mídias. Street Fighter é um excelente produto. Como eu disse no decorrer do vídeo, ele tem uma porta de entrada enorme para novos jogadores, o que oxigena o seu ecossistema. Sem contar que a reputação que a Capcom construiu no decorrer dos anos, com acertos e erros, ainda assim sempre constante. Street Fighter ele tem muitos defeitos, sim, como todo jogo e como toda empresa. Mas a quantidade de acertos da Capcom supera em muito essa quantidade de falhas. Street Fighter, na minha opinião, como muitos estão dizendo, ele não é o melhor jogo da história. Porque você classificar como o melhor game é muito subjetivo. Os games de luta, a grande maioria, tem propostas diferentes. Como é que você vai conseguir mensurar o gameplay do Street Fighter como, por exemplo, o gameplay de Tekken? Então, na minha opinião, isso fica muito a critério de quem gosta. O importante em todos os jogos é a diversão, galera. Agora, eu concordo que Street Fighter sim é o maior game de luta da atualidade. Não tem nenhum outro maior. A proposta que Street Fighter trouxe, ela é inovadora. Ela fez um rebuliço enorme, por isso a Capcom merece todo o sucesso que o game está fazendo. Mas, na minha opinião, o maior game de luta de todos os tempos, por sua importância histórica, é Street Fighter 2. Não somente por ele ter revolucionado naquela época, que era muito difícil, mas por conta deles terem realizado um game daquele porte com toda a limitação de hardware que ele tinha antigamente.